Alô, pessoal. Pessoal, é o seguinte, eu venho com o exercício que foi passado para vocês na semana passada. Eu venho com a resolução desse exercício, que o assunto foi abordado para vocês, sistema de equações lineares. Então eu já estive olhando lá os exercícios que vocês mandaram para mim e muita gente não conseguiu fazer, certo? Não conseguiram fazer ou se enrolaram na hora de resolver. Então, eu venho com esse vídeo para mostrar para vocês como é que se faz esses sistemas de equações resolvendo pelo método da adição, porque na questão ele pedia para você resolver o sistema de equação pelo método da adição. Então é muito fácil. Então eu coloquei para vocês 6 letras, da letra A até a letra F. Então bora ver como é que se faz isso aí para vocês tirar a dúvida de vocês e poder entender e fazer novamente em casa para aprender, tá ok? Então na letra A tinha um sistema de equação, onde eu tenho x menos y igual a 3, e na outra equação eu tenho 3x mais y igual a 17. Veja só, pessoal, eu falei para vocês, quando vocês for resolver o sistema de equação pelo método da adição, você tem que observar essas duas equações, a primeira, que é a de cima, e a segunda, que é de baixo, e ver se tem nessas equações aí, vocês tinham que observar se você tem alguma letra ou alguma letra com número que tenha o mesmo valor, certo? Com os números, com os mesmos valores, com sinais diferentes. Se você encontrar isso aí, você pode eliminar de cara, porque eu falei anteriormente nos vídeos que se eu tenho alguma coisa, vamos dizer assim, se eu tenho um número 5 e tiro 5, eu vou ficar com nada. Então eu posso eliminar isso aí de imediato. Então, analisando esse sistema de equação aqui, eu vou passar um tracinho aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Então, veja só. Aqui eu tenho x menos y igual a 3. E embaixo tenho 3x mais y igual a 17. Veja que, comparando a de cima com a de baixo, eu tenho aqui 2y com sinais diferentes. Então, aqui, quando não tem número, é número 1. Então, eu tenho um y e eu tenho um y, só que com sinais diferentes. Ó, menos um y mais um y. Então, aqui eu já estou vendo que essas letras têm sinais diferentes, eu posso eliminar elas duas, ó, que elas são iguais, certo? Com sinais diferentes. Aí sobrou quem? Sobrou esse pessoal aqui. Sobrou o x com 3x e o 3 com 17. Sabendo disso aí, eu vou resolver esse sistema e encontrar a letrinha x. Quando eu encontrar a letra x, eu vou pegar uma das duas equações e encontrar a letra y. Feito isso, eu vou definir meu par ordenado. Que o par ordenado, eu já sei que o par ordenado, vou colocar aqui, ó, o par ordenado é x e y. O primeiro é x, o segundo é y. A gente viu isso dentro do plano cartesiano. Então, bora lá para a gente ver como é que faz. Ó. Aqui tem mais, aqui tem mais. Ó. X com mais 3x vai dar 4x. Sinal de igual. Fiz repetir aqui. 17 com mais 3, 20. X sozinho, que é o que eu estou procurando, é igual a 20. E o 4 vai ter que passar para cá. Quando ele passar para cá, veja que ele está multiplicando. Ele vai passar dividindo. 20 dividido por 4. Então, o x da questão é igual a quanto? 20 dividido por 4 é igual a 5. Encontrei o x. Bem fácil. Para encontrar o y, eu vou pegar qualquer uma dessas equações e aonde tiver x, eu vou colocar 5. Vou pegar de cima. Você vai escrever aqui, ó, x menos y igual a 3. Estou escrevendo do jeito que ela está lá, a equação. Aí agora sim, aonde tiver o x, eu coloco 5. Vou substituir, ó, 5. Por quê? Eu estou colocando 5 no lugar do x? Porque eu já encontrei o x. Menos y igual a 3. Eu quero o y. Então, ele continua aqui no primeiro termo. Tudo isso aqui, 5 menos y igual a 3 aqui, é uma equação. E tudo isso aqui, 5 menos y, que vem antes do sinal de igual, está no primeiro termo. Então, y está no primeiro termo e continua no primeiro termo, com sinalzinho de negativo. Aí eu coloco 3
E o 5 aqui vai passar para o segundo termo, que é do outro lado, depois do sinal de igual. Se ele está com o sinal de mais, ele vira menos. Menos 5. Resolvendo. Menos y é igual. Veja que agora eu tenho sinais diferentes. Quando eu tenho sinais diferentes, eu vou fazer uma subtração e colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 5, tiro 3, fica quanto? 2. E coloco o sinal do número maior. O número maior é 5, vai ficar menos 2. Já foi falado que essa primeira letrinha, aqui, ou esse primeiro membro, que contém uma letra, ou que contém letras, não pode ficar negativo. Para ele ficar positivo, eu tenho que multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Vou multiplicar por menos 1. Então, menos com menos dá mais. 1 vezes y é y. Menos com menos dá mais. 2 vezes 1 é 2. Y é igual a quanto? Pessoal, igual a 2. Então, o par ordenado que eu estava procurando, que ele está pedindo aqui, ó, determina o par ordenado, que eu já sei que o par ordenado é x e y. Então, o par ordenado vai ser 5, que é x, e 2, que é y. Isso aqui era a resposta da letra A. Bem fácil, bem fácil. Bora para a letra B. A mesma coisa, ó. Vou passar um tracinho aqui e eu quero determinar, ele quer que você determine o par ordenado. O par ordenado eu sei que é x e y. Primeiro é x, segundo é y. Nesse par ordenado aqui, para mim encontrar nesse sistema aqui, eu vou ter que fazer a mesma análise que eu fiz aqui. Se tiver alguma letra com algum número que contém sinais diferentes, eu posso eliminar essa letrinha ou esse número, certo? E resolver o restante. Então eu posso encontrar o primeiro x ou o primeiro y, vai depender da letra que eu vou eliminar primeiro. Então veja só, aqui na primeira equação eu tenho 5x mais 2y igual a 23. E na segunda equação eu tenho 4x menos 2y igual a 22. Veja que 2y aqui de cima, eu tenho ele aqui embaixo, 2y, com sinais diferentes. São números com letras com sinais diferentes. Posso eliminar, ó, porque se eu tenho 2, tiro 2, fica nada. Aí eu vou resolver o que sobrou e vou encontrar quem? X primeiro. Então, 5x com mais 4x dá 9x. Igual 23 com 22 vai dar, ó, 2 com 3 dá 5, 2 com 2 dá 4, dá 45. 23 com 22 dá 45. X isolando o x, que eu quero x, é igual a 45 dividido por 9, porque 9 quando passar para cá ele está multiplicando o x, ó. Quando ele passar para cá ele passa dividindo. X é igual a quanto? 45 dividido por 9 vai dar 5. Então o x eu já sei que é 5. Bora encontrar o y. Para encontrar o y, eu pego uma das duas equações, coloco aqui e aonde tiver o x eu vou substituir pelo número que eu encontrei o x, que agora é 5. Vou pegar de cima. 5x com mais 2y é igual a 23. Aonde tiver o x, que eu já encontrei o x, eu vou colocar 5. Eu vou encontrar y agora. Agora, se eu vou encontrar y, o y fica sozinho, porque eu tenho que encontrar ele, né? Não vou botar ninguém no lugar dele. Então, bora fazer lá. Aqui, ó, não tem 5 vezes x? O 5 está pertinho do x. Então, vai ser 5 vezes quanto? Vezes 5. Mais 2y, que é igual a 23. Resolvendo, ó. 5 vezes 5... 25 mais 2y igual a 23. Veja que eu tenho dois termos, ó. O primeiro termo é 25 com mais 2y e o segundo termo 23. Já foi falado que o primeiro termo é tudo que tem antes do sinal de igual e o segundo termo é tudo que tem depois. Então, se o y está no primeiro termo, ele continua no primeiro termo. Vou deixar aqui, ó, 2y. Aí coloco o sinal de igual. 23 está no segundo termo, continua lá. E o 25 passa para o segundo termo. Vou colocar ele para lá. Se ele está com o sinal de positivo, quando ele passar para o segundo termo, ele troca o sinal. Fica com o sinal de negativo, menos 25. 2y é igual. Sinais diferentes. Sinais diferentes, eu vou fazer uma subtração, certo? Vou diminuir o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 25
e tiro 23, fica 2. E colocar o sinal do número maior. O número maior aqui é 25, vai ficar menos 2. Olha que o sinal agora só está aqui nesse número. O sinal de menos não está aqui, então não precisa multiplicar por menos 1. Eu só multiplico por menos 1, como eu fiz aqui, ó, quando o sinal estiver pertinho da letra. Aqui na letra não tem nenhum número aqui, ó, na frente com o número. Não tem nenhum sinal pertinho da letra. Então aqui eu vou isolar, ó. Y sozinho é igual a menos 2, que é daqui, e esse 2 vai passar para cá, ó. Passa dividindo por 2. Y é igual, aqui fazendo o sinal, o jogo de sinal, ó, menos com mais na divisão dá menos. 2 dividido por 2 dá 1. Então y é igual a menos 1. Então o par ordenado aqui da letra B vai ser 5, que é x, menos 1, que é y. Isso aqui era a resposta da letra B de bola. Bora para a letra C, mesma coisa. Vou passar um tracinho aqui para a gente analisar. Então veja que tem duas equações. Na primeira equação eu tenho 2x mais 3y igual a 8. Na segunda equação eu tenho 5x menos 3y igual a menos 1. Eu já estou vendo que tem aqui números com letras, certo, iguais. Eu tenho aqui, ó, 3y e 3y. São números e letras iguais com sinais diferentes. Então, se são com sinais diferentes, eu posso eliminar. Porque se eu tenho 3, tiro 3, fica nada, certo? E agora a gente resolve. Vai resolver para encontrar o x da questão. 2x com mais 5x vai ser 7x, que é igual. Aqui, ó, sinais diferentes. Aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Quando tenho sinais diferentes, eu faço uma subtração e coloco o sinal do número maior. Se eu tenho 8, tiro 1, fica quanto? 7. E coloco o sinal do número maior. O número maior aqui é 8, vai ficar mais. Isolando o x, x sozinho é igual a 7. E esse 7 vai passar para cá, que ele está multiplicando o x. Quando ele passar para cá, ele passa dividindo. 7 dividido por 7. Então, x vai ser igual a quanto, pessoal? Igual a 1. Então, eu já encontrei o x da questão. Sabendo que, quando eu for dar a resposta, eu sei que o par ordenado é x e y. É o que eu estou querendo. Então, aqui, o x, eu já encontrei que é 1. Para a gente achar o y, eu pego uma das duas equações. E aonde tiver x, eu coloco o número que eu encontrei. Vou pegar a primeira equação. 2x mais 3y igual a 8. Isso para encontrar o y da questão. Veja que aqui que o 2 está multiplicando o x, ó, 2 vezes x, né? 2x. Então, onde tiver o x agora, eu coloco 1. 2 vezes 1 mais 3y igual a 8. 2 vezes 1 é 2. Mais 3y igual a 8. Veja que no primeiro termo aqui eu tenho 2 mais 3y e no segundo termo eu tenho 8. Então, eu estou procurando o y, esse y fica no primeiro termo, ó, 3y, que é igual a 8, que já está no segundo termo. E o 2 passa para o segundo termo. Veja que ele está com o sinal de mais. Quando ele passar para lá, ele troca o sinal, vai virar menos 2. Continuando, 3y é igual. Veja aqui que eu tenho sinais diferentes. Aqui eu tenho que fazer uma subtração. Sinais diferentes, eu faço uma subtração. Vou diminuir o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 8, tiro 2, fica 6. E coloco o sinal do número maior. O número maior é 8, aqui tem mais. Precisa colocar um mais aqui? Não. Isolando o y, eu tenho y é igual a 6 dividido por quanto? Por 3. Por quê, professor? Porque quando o 3 passar para o lado de cá, ele passa dividindo, ele não está multiplicando. Então, y é igual a quanto? 6 dividido por 3 dá igual a 2. Então, o par ordenado que eu estava procurando na letra C é 1, que é x, e 2, que é y. Aí você vem e coloca 1, que é x, e 2, que é y. Isso aqui era a resposta da letra C. Bora para a letra D, a mesma coisa. Deixa eu passar o tracinho que é para a gente entender. Veja que eu tenho duas equações. Na primeira equação eu tenho menos 2x mais 2y igual a 2.
Na segunda equação eu tenho 2x menos 3y igual a menos 5. Veja agora e perceba que agora os números com as letras que eu tenho igual, agora é o x, ó, não importa, certo? A gente estava fazendo, toda vez estava dando y, não importa. O que tiver igual, os números com as letras, ou as letras sozinho, a gente vai eliminar aquelas letrinhas com aqueles números ou ela só. E resolver aqui não está igual. Então veja só que agora, ó, 2x eu tenho na primeira e tenho embaixo 2x também. Só que na primeira eu estou com o sinal de menos, ó, menos 2x. E na segunda aqui eu tenho mais 2x. Então eles são iguais com sinais diferentes, ó. Eu vou eliminar. Veja que o y aqui, ó, eles não são iguais, ó. Aqui eu tenho 2y e menos 3y. Então eu eliminei esses dois. Aí sobrou esse pessoal. Aí eu vou resolver, ó. Veja aqui, ó, eu tenho um sinal de menos e com mais, com números diferentes, certo? Sinais diferentes, números diferentes. Então aqui é uma subtração. Eu vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Então se eu tenho 3, tiro 2, fica quanto? 1. Precisa escrever 1? Não. Então eu vou escrever só y. Se eu tenho menos 3y e tiro 2y, vai ficar 1y. Não precisa escrever o número 1. Então eu boto só y e coloco o sinal do número maior. Quem é o número maior aqui? É o 3. Vai ficar menos, ó. Vou repetir novamente, ó. Se eu tenho aqui, ó, 3y menos 3y e tiro 2y, que está com o sinal de positivo, vai ficar 1y. Não precisa escrever o número 1. Então eu escrevi só y e coloquei o sinal do número maior. O número maior aqui é 3, ficou menos. Igual. A mesma coisa aqui, ó. Sinais diferentes. Aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos. Se eu tenho 5, tiro 2, fica quanto? 3. E vou colocar o sinal do número maior. O número maior aqui é 5, vai ficar menos 3. Veja que o primeiro membro aqui contém a letra e está com o sinal de negativo. Eu já falei para vocês que não pode ficar com o sinal de negativo, esse primeiro membro que está com a letrinha. O que é que eu vou fazer? Multiplicar por menos 1. Então, ó, menos com menos dá mais. 1 vezes y, ou y vezes 1, vai dar y. Menos com menos dá mais. 3 vezes 1, ou 1 vezes 3, dá 3. Y já encontrei. Y é quanto? 3. Então, no meu par ordenado, vou colocar aqui, que é x e y, eu já sei que o y é 3. Vou encontrar agora quem, pessoal? Vou encontrar agora o x, não é isso? O x da questão. Então, vou pegar aqui qualquer uma dessas duas aqui, certo? Eu vou pegar a de baixo aqui. Eu vou pegar essa aqui de baixo. Por quê? Porque a de cima tem um sinalzinho de menos para a gente não fazer esse joguinho aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. 2x menos 3y igual a menos y. Ou igual a menos x. Veja que o y agora eu já tenho. Quanto é o que é o y? 3. Aonde tiver y agora eu coloco 3. Eu vou procurar quem agora? O x, que eu não tenho x. Então vai continuar. 2x menos 3 vezes quanto? Vezes 3. Por que vezes 3, professor? Porque o y é 3, que é igual a menos 5. Resolvendo. 2x, o jogo do sinal na multiplicação. Aqui, ó, tem menos e aqui tem mais. Menos com mais na multiplicação dá menos. 3 vezes 3, 9. Que é igual a menos 5. Continuando resolvendo, ó, 2x é igual. 2x vai ficar sozinho no primeiro termo. Por quê? Porque eu agora tenho que isolar ele para conseguir o resultado. Então, menos 5 continua no segundo termo e o menos 9 vai passar para o segundo termo. Veja que ele é menos 9. Quando ele passar para o segundo termo, ele vai virar mais 9. Continuando, 2x é igual. Sinais diferentes. Sinais diferentes, eu faço uma subtração. Vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 9, tiro 5, fica 4. 4 vai ficar com o sinal do número maior. O número maior é 9, aqui vai ficar mais 4. Precisa escrever mais 4? Não. Continuando, eu vou colocar aqui x é igual a 4. O 2 vai passar para o lado de cá. Veja que ele está multiplicando o x. Quando ele passar para o lado de cá, ele passa dividindo. 4 dividido por 2. Então, x é igual a 4 dividido por 2. Isso vai dar 2.
Então aqui eu encontrei também o valor de x. Então veja que primeiro a gente encontrou o valor de y. Y é menos 1 e x é 2. Então meu par ordenado vai ser 2, que é x, que é o primeiro número que é 2, menos 1, que é o y. E isso era a resposta da letra D. Bora para a letrinha E. Na letrinha E é a mesma coisa, né, pessoal? Vou passar o tracinho aqui para a gente resolver e a gente vai analisar se tem algum número com letras, com sinais que são iguais, número com letras que são iguais, com o mesmo valor, com sinais diferentes, ou só letras que são iguais com sinais diferentes. Então, aqui na primeira equação eu tenho 6x mais 4y igual a 80. E na segunda equação eu tenho x menos 4y igual a menos 10. Veja que na primeira equação eu tenho 4y e na segunda eu tenho 4y. E eu estou com sinais diferentes com esses dois números. Então eu já sei que meu professor falou que eu posso eliminar. Porque se eu tenho 4, tiro o 4, fica nada. Então quem é que a gente vai encontrar primeiro? Vai encontrar primeiro o x da questão. Então 6x com mais x dá 7x, que é igual. Aqui eu tenho sinais diferentes. Aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Eu tenho aqui uma subtração, certo? Eu tenho que diminuir o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Então, se eu tenho 80 e tiro 10, vai ficar quanto? 70. E vou colocar o sinal do número maior. O número maior é 80, aqui vai ficar mais, que não precisa escrever. X sozinho, isolando, é igual a 70. E 7 vai passar para cá. Quando 7 passar para cá, que ele está multiplicando, ele passa dividindo por 7. Então, x é igual a quanto? 70 dividido por 7 dá 10. 70 dividido por 7 dá 10. Então, o x da questão eu já sei que é 10. Eu preciso encontrar agora o y. Então, para encontrar o y, eu pego uma das duas equações, escrevo aqui, e aonde tiver x eu coloco 10. Vou pegar a primeira. 6x mais 4y igual a 80. Aonde tiver o x, a gente vai colocar 10. Então, 6 vezes 10. Por que 6 vezes 10, professor? Porque aqui está multiplicando. Ó. 6 vezes x, então é 6 vezes 10, mais 4y, que eu vou encontrar o y, igual a 80. 6 vezes 10, 60, mais 4y igual a 80. Veja que eu tenho dois termos. O primeiro termo eu tenho 60 mais 4y, o segundo termo eu tenho 80. Então, 4y está no primeiro termo, continua no primeiro termo. 4y é igual. 80 está no segundo, continua no segundo, 80. E o 60 vai passar para o segundo. Veja que ele está com o sinal de mais. Quando ele passar para o segundo membro, ele troca o sinal. Se aqui é mais, vai virar menos 60. Então, 4y é igual. 80 menos 60, veja só que é uma subtração. Eu vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. 80 menos 60 vai dar 20. Com o sinal do número maior. O número maior aqui é 80, então aqui vai ficar mais. Não precisa escrever o mais. Então, y sozinho é igual a 20 dividido por 4. Por que 20 dividido por 4, professor? Porque o 4 está multiplicando o y. Quando ele passar para cá, ele passa dividindo. Então, isso implica dizer que o y é igual a quanto? 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, eu encontrei meu par ordenado. Meu par ordenado agora é 10 e 5. Por quê? Porque eu sei que o par ordenado é x e y. E o x é 10 e o y é 5. Isso será a resposta, tá aqui, a resposta da letra E. E por último, tinha a letrinha F, que era para vocês também fazer. Bora passar o tracinho e é o mesmo raciocínio. A gente vai analisar as duas equações e ver quem é que está igual para a gente poder eliminar. Então, na primeira equação eu tenho 2x mais 2y igual a 12. E na segunda equação eu tenho 3x menos 2y igual a 13. Veja que em cima eu tenho 2y e embaixo também eu tenho 2y, com sinais diferentes. Se está com sinais diferentes, eu posso eliminar. Porque se eu tenho 2, tiro 2, fica nada. Bora resolver o sistema de equação para encontrar o x. Sinais iguais, ó. Sinais iguais, eu vou somar, certo? Os números e vou repetir o sinal, certo? Então,
3x com mais 2x, 5x, que é igual 12 com mais 13 vai dar 25. Sinais também é igual, ó. Mais 12 mais 13 vai dar 25. X sozinho é igual a 25 dividido por 5. Por quê, professor? Porque o 5 está multiplicando o x. Quando ele passar para cá, ele passa dividindo. Então, o x é igual a 25 dividido por 5. O x eu sei que é 5. Facinho, facinho. Bora agora atrás do y. Eu pego uma das duas equações e vou substituir. Onde tiver x, eu coloco 5. Vou pegar a primeira. 2x mais 2y é igual a 12. Aonde tiver o x, eu coloco 5. Então, 2 vezes 5 mais 2y igual a 12. 2 vezes 5 é igual a 10, mais 2y igual a 12. Veja que eu tenho uma equação que tem dois termos. O primeiro termo é 10 mais 2y e o segundo termo é 12. Para encontrar o y, eu vou ter que isolar esse carinha aqui. Então, eu pego aqui e coloco 2y no primeiro termo, deixo ele no primeiro termo, igual 12 já está no segundo termo, continua no segundo. E o 10 vai passar para o segundo. Se o 10 está com sinal de mais, quando ele passar para o segundo termo, ele troca o sinal. Ele vai ficar com o sinalzinho de menos. Então, agora vai ser menos 10. Continuando, 2y é igual. Eu tenho uma subtração. Sinais diferentes. Aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 12, tiro 10, fica quanto? 2. E vou colocar o sinal do número maior. O número maior aqui é 12, que está com o sinal de mais. Continua o sinal de mais aqui, que não precisa escrever. Y é igual a 2 dividido por 2. Por quê, professor? Porque o 2 está multiplicando o Y. Quando o 2 passar para o segundo membro, ele vai passar dividindo. Então, isso implica dizer que o y é igual a quanto? 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, o y é igual a 1. Então, meu par ordenado, que eu sei que é x e y, na questão F, vai ser x é 5 e o y é 1. Isso era a respostinha da letra F. Então, pessoal, esse era o exercício de aprendizagem sobre sistema de equações lineares. Então, muita gente não conseguiu fazer. Eu olhei de um por um, então muita gente não conseguiu fazer. Então, reveja aí o vídeo quantas vezes for necessário e refaça o exercício para deixar bem direitinho aí, para vocês aprenderem como é que faz, tá ok? Um abraço para todos vocês.